Meus amados irmãos e irmãs, convido cada um de vocês a refletir profundamente sobre uma verdade que tem sido ignorada, esquecida ou até mesmo rejeitada por muitos: o destino eterno de nossas almas. Não estamos falando de algo trivial ou passageiro, mas daquilo que definirá a eternidade de cada um de nós. Vivemos em um mundo que, a cada dia, se afasta mais de Deus, mergulhado em um sistema que corrompe, distorce e banaliza o propósito divino para nossas vidas. É como se as pessoas tivessem colocado vendas nos olhos, cegas para as consequências de suas escolhas e ações. Esse comportamento é exatamente o que Judas, irmão de Tiago, alertou em sua epístola: homens ímpios, pessoas que entram sorrateiramente em nosso meio, transformando a graça de Deus em libertinagem e negando o senhorio de Cristo. O que vemos hoje é uma repetição dessa mesma tragédia espiritual. Muitas pessoas têm abraçado uma filosofia enganosa e sedutora que proclama: o mais importante é ser feliz, não importa o custo. Essa frase, que parece tão simples e inofensiva, está envenenando os corações e as mentes de milhões. É uma ideia que, à primeira vista, soa libertadora, mas que na realidade aprisiona as pessoas em ciclos de pecado e autodestruição. Quando alguém diz: faça o que quiser, case e separe quantas vezes achar necessário, viva qualquer relacionamento, sem pensar nas consequências, porque Deus é amor. Esse alguém não está proclamando o verdadeiro amor de Deus. Pelo contrário, está distorcendo e pervertendo a sua graça, transformando em algo que ela jamais foi destinada a ser. Precisamos entender algo essencial. Deus é, sem dúvida, amor, mas o amor de Deus não é permissivo. Não é um amor que faz vista grossa para o pecado, nem é um amor que ignora o sofrimento que o pecado causa. O amor de Deus é um amor que nos chama ao arrependimento, à santidade e à obediência. É um amor que se importa o suficiente para nos corrigir, nos disciplinar e nos guiar de volta ao caminho correto. Esse mesmo Deus que nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho unigênito para morrer por nossos pecados é também o Deus justo que, no dia final, julgará cada um segundo as suas obras. Ele é o Deus que vê todas as coisas, que conhece o mais profundo de nossos corações e que não pode ser enganado. Não podemos brincar com a graça de Deus. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Ela não nos foi dada para que vivamos de qualquer maneira, despreocupados com as consequências eternas de nossas escolhas. Pelo contrário, a graça de Deus é um convite poderoso para sermos libertos do pecado, para abandonarmos as trevas e vivermos na luz de sua presença. Essa graça nos transforma, nos purifica e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, não permitamos que as mentiras deste mundo nos desviem da verdade. O destino de nossas almas está em jogo e o tempo de agir é agora. O apóstolo Judas nos traz à memória um episódio que serve como um poderoso alerta para todos os tempos: a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades não caíram por acaso, nem foram destruídas sem motivo. Elas fizeram uma escolha deliberada de viver em total oposição à vontade de Deus, entregando-se aos seus desejos carnais e desprezando completamente a santidade do Criador. Eram lugares onde a imoralidade não apenas era tolerada, mas celebrada. Eles viviam como se Deus não existisse, desconsiderando completamente seus mandamentos e rejeitando qualquer noção de retidão ou obediência. A Bíblia deixa claro que Sodoma e Gomorra não foram destruídas sem aviso prévio. Deus, em sua misericórdia e paciência, enviou testemunhas e sinais para alertar os habitantes dessas cidades. Não foi por falta de amor ou por indiferença que o julgamento veio. Deus sempre oferece oportunidades para o arrependimento antes de trazer o juízo. Ele enviou Abraão como intercessor, e até mesmo Ló, que vivia entre eles, foi um sinal vivo de que era possível viver de maneira justa no meio de tanta corrupção. No entanto, os corações dos habitantes dessas cidades estavam endurecidos. Eles não apenas ignoraram os avisos, mas desprezaram a mensagem de Deus e continuaram em sua rebeldia. O que aconteceu depois foi uma consequência inevitável de suas escolhas. Eles se entregaram à imoralidade de forma tão intensa e aberta que suas práticas se tornaram um símbolo da depravação humana. Suas ações iam contra tudo o que Deus estabeleceu como puro e santo. A Bíblia menciona que eles buscaram relações antinatural,
ignorando completamente os limites que Deus estabeleceu para proteger a dignidade humana e a ordem da criação. E qual foi o fim dessas cidades? Foi terrível e definitivo. O Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente tudo e todos, como um exemplo para todas as gerações futuras. Esse exemplo serve para nos lembrar de algo muito importante. Deus não mudou. O mesmo Deus que demonstrou sua santidade e justiça ao julgar Sodoma e Gomorra é o Deus que ainda governa o universo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua paciência é grande, mas não infinita. Ele é amor, mas também é justiça. A destruição de Sodoma e Gomorra nos mostra que Deus leva o pecado a sério e que ninguém pode escapar de seu julgamento se continuar em rebeldia. Romanos 6, verso 23, nos apresenta um contraste claro entre duas escolhas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É um lembrete solene de que o pecado sempre tem um preço, e esse preço é a morte, não apenas a morte física, mas a separação eterna de Deus. No entanto, Deus, em sua infinita bondade, oferece um caminho de escape. Ele nos oferece a vida eterna, através de Jesus Cristo. Essa oferta é gratuita, mas não barata. Custou o sangue precioso de Jesus, que morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Portanto, irmãos, olhemos para a história de Sodoma e Gomorra como um espelho. Não pensemos que estamos isentos desse mesmo destino se desprezarmos os caminhos de Deus. Em vez disso, usemos esse exemplo para nos voltarmos a Ele com humildade, arrependimento e fé. A mesma graça que salva também transforma, e Deus está disposto a estender essa graça a todos que o buscarem de todo o coração. Que possamos viver não conforme nossos desejos carnais, mas conforme a vontade daquele que nos criou e nos ama com um amor eterno. Estamos vivendo tempos perigosos, irmãos e irmãs. Tempos em que os padrões de Deus estão sendo descaradamente desafiados, ignorados e até invertidos. Aquilo que antes era considerado abominável, ofensivo à santidade de Deus, agora é celebrado como liberdade e progresso. O que antes era chamado de pecado, hoje é mascarado com palavras doces e ilusórias, como amor e aceitação. A sociedade, em sua busca desenfreada por autonomia, abraçou a ideia de que não há mais certo nem errado. O mundo proclama que tudo é relativo, que cada um pode viver sua verdade, e que o único verdadeiro pecado é ousar chamar algo de pecado. Mas eu lhes digo com toda clareza, isso é o engano do diabo. Ele é o pai da mentira, aquele que desde o Éden tenta distorcer a palavra de Deus para enganar e destruir. Ele está anestesiando as consciências, apagando a distinção entre luz e trevas, e transformando a verdade de Deus em mentira. Milhões estão sendo seduzidos por essa falsa sensação de segurança, acreditando que podem viver sem limites, sem consequências e sem a necessidade de se submeterem ao Senhor. Mas, queridos, a palavra de Deus é imutável, eterna e absolutamente verdadeira. A condenação final é real. Não é um mito ou uma ideia arcaica. É a realidade que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, nos advertiu claramente. Ele disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho, que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho, que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, verso 13 a 14. Essas palavras não são um aviso vago. Elas são um apelo urgente para que abandonemos o caminho largo, que leva à perdição, e escolhamos o caminho estreito, que conduz à vida eterna. O caminho largo é atraente, eu sei. Ele é adornado com promessas de prazer, liberdade e independência. Ele parece confortável porque nos diz que podemos viver de acordo com nossos próprios desejos, sem restrições e sem prestar contas a ninguém. Mas, por mais atraente que pareça, esse caminho termina em perdição eterna. O caminho largo é o caminho do orgulho, da autossuficiência e da rebeldia contra Deus. É o caminho de Sodoma e Gomorra, de homens e mulheres que rejeitaram os mandamentos divinos e se entregaram aos seus próprios desejos. E qual foi o fim dessas cidades? Elas foram consumidas pelo fogo, não apenas como punição, mas como um aviso solene para todas as gerações futuras. Por outro lado, o caminho estreito é o caminho de Cristo, é o caminho da renúncia,
do arrependimento e da obediência. Ele não é fácil. Jesus nunca prometeu que seria. Pelo contrário, ele disse que seguir a ele exigiria carregar nossa cruz, morrer para nós mesmos e viver para a glória de Deus. Mas, ao contrário do caminho largo, o caminho estreito conduz à vida, conduz à comunhão eterna com Deus, à alegria indescritível e à paz que excede todo entendimento. Hoje, eu os exorto, irmãos, a examinarem seus corações. Em qual caminho vocês estão andando? Vocês estão seguindo o fluxo deste mundo, permitindo que suas mentes sejam conformadas aos padrões decadentes desta geração? Ou vocês estão buscando a transformação pela renovação de suas mentes, conforme o apóstolo Paulo nos exortou em Romanos 12, verso 2? Não podemos servir a dois senhores. Não podemos caminhar por dois caminhos. A escolha é clara e a urgência é real. Lembrem-se, Deus é paciente, mas sua paciência não é infinita. Ela está estendendo sua mão de graça hoje, agora, neste momento. Ele nos oferece a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos para Ele, de entrarmos pela porta estreita. Mas essa porta não permanecerá aberta para sempre. Haverá um dia em que cada um de nós estará diante do trono de Deus, e nesse dia seremos julgados, não pelo que o mundo aprovou, mas pela verdade eterna de sua palavra. Jesus morreu na cruz para que tivéssemos a chance de escolher o caminho da vida. Ele pagou o preço por nossos pecados, nos libertando do poder da morte e nos dando acesso ao Pai. Mas essa salvação precisa ser recebida com fé e acompanhada de uma vida de transformação. Não podemos continuar no pecado e esperar que a graça de Deus nos cubra. Como Paulo disse, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, verso 1 a 2. Meus amados, escolham a vida, escolham o caminho estreito, rejeitem as mentiras deste mundo e apeguem-se à verdade de Deus. Porque no final, quando tudo for revelado, apenas uma coisa importará: se estivemos ou não no caminho que leva à vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a única vida. Amém? Se você sente, no profundo do seu coração, que está vivendo de uma forma que desagrada a Deus, saiba que hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia do arrependimento. O Espírito Santo está falando com você, chamando-o a voltar ao Senhor, a abandonar os caminhos de destruição e a se render ao amor transformador de Jesus Cristo. Ele é a única esperança, o único caminho que pode nos livrar da condenação eterna. Jesus não veio ao mundo apenas para nos alertar sobre o inferno. Ele veio para nos oferecer um caminho para a vida eterna. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, verso 6. A cruz é a maior prova do amor de Deus por nós. Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, amou tanto você que enviou seu Filho para morrer em seu lugar. Na cruz, Jesus carregou todos os nossos pecados, nossos erros, nossas rebeldias, nossos fracassos. Ele suportou a ira de Deus que deveria cair sobre nós e abriu as portas da salvação para todo aquele que crer. É por isso que a cruz não é apenas um símbolo, é a maior declaração de amor que o mundo já viu. E aqui está a boa notícia: não importa o quão longe você tenha ido, quão grande seja o seu pecado, ou quão pesada seja a culpa que você carrega, se você se voltar para Jesus com um coração sincero, cheio de arrependimento e fé, Ele o receberá de braços abertos. Ele mesmo disse: Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, verso 37. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa purificar. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Mas, queridos, ouçam bem, a graça de Deus não é barata. Ela é gratuita para nós, mas teve um custo altíssimo. Custou o sangue de Cristo, custou a vida do Filho de Deus, que sofreu e morreu para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E essa graça, quando verdadeiramente compreendida, não nos dá permissão para viver como queremos. Pelo contrário, ela nos chama a uma vida de obediência, santidade e gratidão. Jesus disse:
Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, verso 15. Amar a Jesus significa viver para agradá-lo, significa renunciar aos desejos da carne e escolher andar no Espírito. Não podemos continuar vivendo como o mundo e esperar escapar do julgamento de Deus. Deus é amor, sim, mas Ele também é justo, Ele é santo, e sua santidade não pode tolerar o pecado. Muitos gostam de enfatizar apenas o amor de Deus, ignorando sua justiça. Mas lembrem-se, a Bíblia diz que Deus é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3, verso 9. No entanto, essa paciência não é infinita. Um dia, cada um de nós estará diante do trono de Deus, e nossas vidas serão pesadas na balança. Hoje, você tem a chance de mudar o curso da sua eternidade. Você tem a oportunidade de dizer sim a Jesus, de abandonar os caminhos que levam à destruição e de trilhar o caminho que leva à vida. Não espere até amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O Senhor está chamando você agora. Não endureça o coração, arrependa-se, entregue-se a Ele e experimente a paz e a alegria que só a salvação pode trazer. Quando você se rende a Jesus, não significa que a vida será fácil ou que você nunca mais enfrentará lutas. Mas significa que você não estará mais sozinho. Ele estará com você em cada passo do caminho, fortalecendo-o, guiando-o e moldando-o à sua imagem. Significa que, no final de tudo, quando este mundo passar, você estará seguro nas mãos do Pai, desfrutando da vida eterna que Ele prometeu. Portanto, irmãos e irmãs, escolham hoje a quem vocês servirão. Escolham hoje o caminho da vida. O Senhor está esperando por você, com braços abertos, pronto para perdoar, restaurar e transformar sua vida. Não ignore esse chamado. A eternidade está em jogo. E a porta da graça, que hoje está aberta, um dia se fechará. Que ninguém aqui ouça aquelas palavras terríveis de Jesus. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, verso 23. Em vez disso, busquem ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 21. Essa é a promessa para aqueles que seguem a Cristo com todo o coração. Não deixe que nada, absolutamente nada, o impeça de viver essa verdade e garantir sua eternidade ao lado do Senhor. Amém? A palavra de Deus é clara e incisiva. Temos diante de nós apenas duas opções, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Essa escolha não é apenas uma questão de opinião, mas uma decisão de vida ou morte eterna. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, nos advertiu: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, verso 36. Este versículo não é apenas uma advertência, é um chamado urgente para cada coração que ainda está distante de Deus. Hoje, o Senhor estende sua mão de misericórdia para você. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3, verso 9. O convite é simples, mas poderoso: sair das trevas e entrar na sua maravilhosa luz. Este é um chamado à transformação. Um convite à verdadeira liberdade e uma chance de encontrar a paz que o mundo não pode oferecer. No entanto, precisamos entender a urgência desse chamado. Não deixe para amanhã o que Deus está pedindo que você faça hoje. O amanhã é incerto, não nos pertence. Muitos estão vivendo como se tivessem todo o tempo do mundo, adiando decisões que impactam diretamente a sua eternidade. Mas a realidade é que o tempo está passando e cada segundo nos aproxima do dia em que estaremos face a face com o Criador. O que você dirá a Ele naquele dia? Como responderá ao convite que Ele lhe faz agora? O que está em jogo não é apenas sua felicidade passageira neste mundo, mas o destino eterno da sua alma. O pecado promete prazer momentâneo, mas cobra um preço eterno. Por outro lado, a escolha por Jesus não apenas nos livra do peso do pecado, mas nos garante a verdadeira alegria, aquela que não pode ser tirada por circunstâncias terrenas. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, verso 10. Disse Jesus. Ele quer dar a você uma vida abundante, tanto agora quanto na eternidade.
Se você já conhece essa verdade, mas tem se sentido hesitante em compartilhá-la, lembre-se: há multidões caminhando cegamente para a destruição. Muitos estão perdidos, aprisionados por mentiras, vivendo sem esperança e sem direção. Você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Não esconda a verdade. Não tenha medo de proclamar o Evangelho, mesmo que isso o torne impopular ou o coloque em conflito com os valores deste mundo. Como Paulo escreveu: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Romanos 10, verso 14. Você foi chamado para ser um instrumento de salvação nas mãos de Deus. Seja uma testemunha viva da graça de Cristo. Pregue o Evangelho com sua vida, suas palavras e suas ações. E faça isso com amor, porque é o amor de Deus que transforma corações. Que esta mensagem não apenas toque sua vida, mas também inspire você a levá-la a outros. Escolha Jesus. Escolha a vida. Escolha a bênção. E viva de forma a impactar aqueles ao seu redor, mostrando a eles que há um caminho de esperança, paz e salvação. Não deixe que ninguém ao seu redor pereça sem ter a chance de ouvir sobre o amor de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos encha de coragem para viver e proclamar a verdade em um mundo que insiste em rejeitá-la. Que possamos ser a luz que aponta o caminho para Jesus e o sal que preserva os valores do reino de Deus. E que, ao final da nossa jornada, possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, verso 21. Amém.